Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Terça-feira, 7 da manhã em ponto, começando nossa live semanal aqui sobre estratégia ágil. Hoje falando de um tema super bacana, falando sobre propósito aqui, continuando a nossa sequência de lives aí sobre a implementação da estratégia ágil no seu negócio. E há umas 4, 5 semanas atrás, mais ou menos, eu publiquei um vídeo, né? Tá disponível lá no YouTube, falando dos 5 passos da implementação da estratégia ágil no seu negócio. E frente aos comentários, aos feedbacks que eu recebi do pessoal, eu resolvi detalhar esses 5 passos. O pessoal me pediu dicas de ferramentas, práticas, de como, né, fazer a implementação desses 5 passos de maneira mais prática e mais assertiva. Então, o objetivo dessa live aqui, começando com o primeiro passo, definindo o propósito da sua empresa, do seu negócio, é justamente a gente começar a trabalhar essa sequência prática da implementação dos OKRs. Vou só fixar o comentário aqui para a gente começar. Beleza. Pessoal, na última semana eu falei um pouquinho sobre a proposta aí nas minhas redes, né? Acabei de soltar também lá nos stories uma pergunta agora, falando, você está alinhado com o propósito da sua empresa, né? Ou será que a sua empresa comunica de forma assertiva o seu propósito para engajar de fato as pessoas em torno da sua estratégia, né? Uma coisa que eu venho falando e falo há muito tempo sobre cultura sempre vem antes da estratégia, né? E sempre que eu começo um processo de implementação de estratégia ágil em qualquer empresa, definição de metas, objetivos, esse talvez seja o ponto que eu mais vejo gestores, líderes, né, torcerem o nariz e começar com isso, né? Para quê, né? E por que é importante a gente falar de propósito, né? Eu acho que esse é o primeiro passo, a primeira pergunta para a gente responder. Eu vou hoje, na verdade, quebrar um pouquinho o protocolo aqui e vou falar sobre um estudo de caso, né, de como eu fiz a implementação, como eu fiz a definição do propósito numa empresa de 35 colaboradores, e vou detalhar, né, esse passo a passo. Não é receita de bolo, vejo muito 5 passos para definir o propósito, como criar o propósito na sua empresa. Parece ser uma receita de bolo, mas na verdade na prática o processo é muito diferente, né? Então eu vou trazer esse estudo de caso de como, né, eu fiz nessa empresa de tecnologia da informação de 35 colaboradores, como definir o propósito dessa empresa. E começando a responder o porquê. Por que é importante, né? Por que a gente fala de propósito, precisa falar de propósito aqui? Eu publiquei ontem à noite, na chamada para essa live aqui, uma frase do Joey Raman, né? Ele foi eleito pela Fast Company uma das 100 pessoas que estão mudando, né, a forma de fazer negócios no mundo. Ele é um cara que trabalhou diretamente aí na definição de propósito de empresas como Coca-Cola, McDonald's, esteve envolvido com vários, com a criação, né, desse significado de empresas como a Nike. E ontem eu publiquei uma frase dele lá para fazer a chamada para essa live, que falava que histórias são a nova forma de narrativa para os negócios, né? E uma coisa que ele fala lá muito interessante é que nós, seres humanos, né, somos criaturas sempre em busca dos porquês, ou sempre buscamos significado, sempre buscamos essa resposta para as coisas em torno desses porquês, das motivações e dos motivos para estarmos fazendo o que nós estamos fazendo. E muitas vezes as empresas, os negócios, a estratégia de negócios, ela não responde a esses porquês de forma efetiva, né? Ou seja, não transparece, não mostra, não demonstra de fato a essência da empresa, a essência do negócio para engajar pessoas em torno dos porquês. Nessa linha, eu vi uma pesquisa há umas 2 semanas atrás, falava que 67% dos novos profissionais, dos jovens profissionais,
querem trabalhar em uma empresa com propósito, né? O que isso significa? Eu falei em uma das minhas lives, né, sobre motivação 3.0, sobre congruência de valores e propósito entre empresas e entre organizações, né? Muitas vezes a gente até vê, né, significado no nosso trabalho enquanto profissional, vê motivação em exercer determinado papel, determinada função, mas quando entramos em determinado negócio, para trabalhar em determinada empresa, envolvido com determinado tipo de negócio, nós não conseguimos ver essa congruência, né, essa aproximação do meu propósito pessoal com o propósito dessa empresa, o propósito dessa organização. A motivação 3.0 fala justamente dessa congruência, fala justamente dessa aproximação entre o meu propósito, né, de vida enquanto profissional com o propósito da empresa, o propósito do negócio que eu tenho trabalhado. Isso é o que o Joey Rahman, né, fala sobre somos criaturas em busca dos porquês, somos criaturas em busca do significado, em busca da motivação para fazer aquilo que de fato estamos fazendo, estamos criando. E falar de propósito, né, uma coisa que eu falei e falo bastante aqui, que cultura sempre vem antes da estratégia, né? Quando eu vou começar um processo de implementação de estratégia, criação da estratégia organizacional de uma empresa, de um negócio, e eu falo de mudança de cultura, né? É o ponto que sempre os gestores torcem o nariz, porque não, eu quero definir metas, quero definir objetivos, a estratégia, né, são ações, são táticas claras de crescimento do meu negócio. Mas se a cultura, né, não vem antes da estratégia, eu estou fundamentando a minha estratégia, eu estou fundamentando as minhas metas em torno de metas frias, né? E quando eu crio essa cultura, eu vou falar de esse escopo de definição da estratégia daqui a pouquinho, eu estou, na verdade, fundamentando minhas metas, os meus objetivos em torno de um significado claro, né? E quando eu vou pensar nesses objetivos, eu vou pensar nessas metas, eu vou pensar nas ações claras do meu negócio, aí eu estou conseguindo, de fato, criar sinergia, né, entre aquilo que eu estou trabalhando na prática com uma essência mais profunda, mais real do meu negócio, garantindo, de fato, envolvimento das pessoas em torno da estratégia do meu negócio. Falei agora do Joey Rahman, já é uma dica que eu dou, como eu tenho feito aqui nas últimas lives, né? Muito do que eu vou falar aqui hoje está nesse material, Propósito. É um livro do próprio Joey Rahman. Falei que ele é um dos considerados pela Fast Company, um dos 100 caras que estão mudando a forma de fazer negócio no mundo. Teve envolvido com o propósito do McDonald's, do Coca-Cola Company e outras empresas aí. E ele fala, né, muito sobre fundamentar a estratégia em torno de significado, em torno de uma motivação clara de fato representar a essência do nosso negócio, né? E aí a pergunta, né, que vem sempre para a gente começar, né, essa essência, a criação dessa essência, porque, né, o meu negócio faz exatamente o que faz. Eu tive envolvido aí com a criação da estratégia de empresas de 15, 20, algumas de 30 anos de atuação, né, que não respondia essa essência mais básica, essa essência mais simples, essa pergunta mais fundamental para a criação da estratégia, né? Cultura vem antes da estratégia. E quando a gente começa a pensar em termos culturais, né, fundamentar essa essência, esse significado da minha empresa, não é um ponto opcional. Eu considero pré-requisito, né, pensar no significado antes de pensar na estratégia e nas metas. Eu falei sobre gestão 3.0 num post que eu fiz há alguns dias atrás, e uma das visões do Management 3.0 é justamente energizar pessoas, né? Essa é uma coisa que eu escuto muito de profissionais, escuto muito de
empreendedores, de gestores, cara, eu tenho dificuldade para engajar as pessoas em torno da minha estratégia, né? Tenho dificuldade para motivar as pessoas a cumprir a estratégia que a gente definiu. Planejamento estratégico, né? O processo às vezes funciona super bem, a gente sai com gás, a gente sai com ânimo e de repente as coisas começam a morrer, né? E uma das visões do Management 3.0, da gestão 3.0, é de fato energizar pessoas, né? Que é você achar os drives de motivação das pessoas em congruência com os valores, o propósito, o significado da sua organização, da sua empresa. E quando a gente fala de conectar, né, eu estou conectando, eu estou criando congruência do propósito mais interno dos meus colaboradores, da minha equipe, do meu time, com o propósito da minha empresa. Né? Por que eu acordo às 7 da manhã para fazer o que eu faço? Né? Por que eu me engajo, por que eu vejo importância naquilo que eu faço, mesmo tendo problemas, dificuldades, barreiras, né? Porque isso tem essência e, de fato, essa essência se conecta com algo maior que eu tenho tentado construir lá na frente. Então, por que falar de propósito agora? Né? Porque o primeiro passo da definição da estratégia ágil com o OKR é a gente falar de propósito. Porque esse é o ponto fundamental de construção de uma estratégia relevante. Eu coloco 2 pontos para a criação de uma estratégia relevante. Um propósito relevante, mas uma gestão eficiente. Né? Propósito relevante é você descobrir de fato a essência, né, que vai conectar as pessoas do seu time, da sua equipe, é trabalhar de fato naquilo que faz sentido. E a gestão eficiente é você ser assertivo na transformação desse propósito, na transformação desses objetivos em metas claras, em objetivos e metas que vão ser cumpridas, que se conectam com esses objetivos lá na frente. Nos 5 passos para a definição da estratégia ágil, que eu falei num vídeo que eu publiquei mais ou menos um mês atrás, o primeiro passo que eu falo é comece com um propósito relevante, para depois definir as estrelas guias do seu negócio por um período de 2 a 3 anos, ou seja, o que você está perseguindo, né? O que você está buscando nesse espaço de tempo, para depois só definir, né, a cadência e o escopo da sua estratégia, para depois definir os OKRs, que são as metas mais a curto prazo, né, das sprints rápidas, dos tiros curtos. Então, e depois pensar aí nas ferramentas, né, e criar conexão disso tudo com as pessoas e com os times e as equipes que estão trabalhando. Mas o ponto fundamental, né, de fato criar cultura antes de pensar na estratégia. E aí eu tenho uma sequência de 5 termos assim que eu considero essencial a gente refletir, né, antes de pensar em planejamento estratégico. Eu vejo muita gente começando a fazer planejamento estratégico, vamos encher uma parede de metas, né? Vamos definir números, métricas, mensurações, né? Isso é fácil, eu consigo chegar numa empresa, a gente consegue chegar num negócio, encher uma parede de metas, objetivos, números frios e falar que isso é planejamento estratégico, né? Mas isso não tem nada de estratégia nisso, né? Estratégia pressupõe um pensamento livre, um pensamento criativo e que de fato consiga transformar aspirações em execução de resultados reais. Isso é estratégia, né? A gente achar o caminho mais assertivo para materializar objetivos e metas claras. E nesse contexto, né, e nesse conceito, eu coloco a criação da estratégia e táticas de negócio lá no fim ou lá nos últimos passos desse processo que a gente entende como planejamento estratégico. Na verdade, eu não gosto de tratar o planejamento estratégico como um processo, né? Na verdade, o termo planejamento estratégico, por si só, é um oxímoro, né? São 2 palavras que elas se anulam praticamente, né? Planejamento é totalmente diferente de estratégia. Quando eu estou falando de planejamento, eu estou falando de processo, de um plano, né? De um passo a passo, de uma estrutura lógica, né? Eu estou usando o lado lógico do meu cérebro para poder criar um passo a passo para implementar alguma coisa. Quando eu estou falando de estratégia, eu estou falando de um pensamento criativo, um pensamento livre, né? E o planejamento estratégico, né, essas 2 palavras juntas, a gente está dizendo que é possível planejar um pensamento criativo, né? Então, o que a gente fez, infelizmente, nos últimos anos foi muitas vezes matar a estratégia
com uma carga de planejamento, né? O planejamento estratégico ele é extremamente assertivo para as empresas, né, quando utiliza-se de fato a essência da criação da estratégia para criar vantagem competitiva, para criar de fato resultados assertivos para o meu negócio. Agora, eu rodar um processo, né, definir missão, visão, valores, criar objetivos, metas, definir planos de ação, desdobrar isso em todos os níveis estratégicos da minha empresa, isso para mim não é planejamento estratégico. A partir do ponto que você chega para um colaborador da sua equipe, pergunta, né, sobre a estratégia, para onde que a empresa está indo, o que a empresa está fazendo, esse cara simplesmente não sabe quais são as diretrizes, o pensamento estratégico do time da equipe. Então, a estratégia pressupõe execução, né, de um pensamento criativo para, de fato, gerar resultados e gerar vantagens competitivas. E no começo de tudo isso, eu coloco uma palavrinha que eu chamo de ethos, né? O ethos, ele é quase a faísca, a fagulha inicial, ele é o propósito inicial de criação do negócio, de criação da empresa, para de fato, né, a gente representar aquela execução estratégica do meu negócio em torno de coisas que são realmente importantes, relevantes. Se você não baseia a sua estratégia, né, se a gente não está baseando a criação desse pensamento criativo em torno de uma estratégia que tenha significado, em torno de um propósito relevante, isso dificilmente lá na frente vai vai ter significado para as pessoas, isso dificilmente vai ter importância, vai ter relevância. Acabei de falar aqui, né, uma pesquisa que eu vi na semana passada, 67% dos jovens profissionais querem trabalhar em uma empresa que tenha propósito, né? E quando eu falo de propósito, né, de transformar, de transparecer o propósito da minha organização, da minha empresa, eu estou falando em criar congruência, em criar link, né, significado entre propósito de vida dos meus colaboradores com o propósito da minha empresa. Quando eu faço esse choque, né, desses dois, eu estou começando a criar uma cultura de estratégia dentro da minha empresa. Então, desse ethos, né, o ethos que é o propósito mais puro, que é a fagulha inicial de criação do meu negócio, eu começo a criar uma cultura de fato, né, estratégica no meu negócio, pensando nessa essência, nessa coisa mais relevante do meu negócio, né? Para aí depois eu transformar isso em valores, né, em coisas que são de fato direcionadoras do esforço da minha empresa, da minha equipe. Então, se eu começo um processo de planejamento estratégico, né, definindo na parede um monte de número, métricas, resultados, eu estou criando um planejamento estratégico frio, né, que não se conecta com nada. Definir número de vendas, definir crescimento, definir lucratividade, definir faturamento, não que não seja importante, muito pelo contrário, isso está dentro da estratégia, né, de uma cultura de resultados, de uma cultura de mensuração dentro do meu negócio. Mas se eu não conecto isso, né, com de fato uma essência relevante, com de fato um significado relevante, eu estou criando uma estratégia, né, baseada em achismo, baseada em números frios que não significam nada para o meu negócio. E aí, em cima desse ethos, cultura e valores, né, que eu faço a instalação da minha estratégia em cima disso tudo. Por isso que eu sempre falo, cultura vem antes da estratégia, né? Se você quer criar uma cultura de resultados na sua equipe, uma cultura de métricas, uma cultura de perseguir objetivos, de crescimento, né, isso tem que ser... Antes, a gente precisa criar uma cultura de resultados. E cultura é basear, né? Muitas vezes a gente precisa basear isso em torno dessa essência do ethos da cultura e dos valores do nosso negócio. Para só depois pensar na estratégia, de fato, aí sim, né, que eu coloco as estrelas do norte, a criação dessas diretrizes de 2, 3 anos para frente, e o meu ciclo de cadência, né, dentro do ciclo de cadência que eu defini, que pode ser de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, eu defini os objetivos e resultados chaves do meu negócio. Mas nunca, né, essa é uma coisa que eu sempre trato como alerta, né, nunca criar metas, nunca criar objetivos sem conectar isso com a essência, né, sem linkar isso com a cultura, de fato, da empresa e do nosso negócio.
Mas, Guilherme, como que eu faço isso, né? Parte bonita já foi, né? A gente já falou da parte conceitual, tudo bem, né? Histórias são a nova forma de narrativa para os negócios. A gente já falou da importância da motivação 3.0 de conectar o propósito da minha empresa com o propósito dos meus colaboradores. Agora, como eu faço isso na prática de fato, né? Eu vou falar aqui de um caso, de um case, que eu falei de uma empresa de 35 colaboradores, que eu fiz toda a implementação de estratégia ágil, né? E vou fatiar aqui somente essa parte de criação do propósito para discutir na verdade não passo a passo, não gosto de falar de receita de bolo, né? Mas sim boas práticas aí de como eu fiz e deu certo dentro dessa empresa. Não vou citar o nome, não vou falar o propósito também, para não conectar, né, com essa empresa, mas vou falar como foi esse processo de criação e de definição aqui. Uma coisa que eu gosto de trabalhar, né, o próprio Joey Rahman, né, que eu falei aqui do livro Propósito, ele fala que o propósito, de fato, ele se materializa em quatro passos, né? Eu tenho 4 diretrizes, 4 coisas para a gente pensar antes de sair definindo propósito. Propósito não é uma frase, né? Propósito não é algo que é esboçado fisicamente, visualmente, né? O propósito ele é uma essência, o propósito ele precisa representar o significado, a essência do seu negócio. De fato, as pessoas precisam olhar, né? Seja para uma frase ou para um conjunto de palavras, ou para algum objeto, para alguma figura, né? Já vi empresas materializando o propósito com fotos, imagens. Acho super legal essa materialização diferente do propósito, mas a gente começa, né, com fazendo essa investigação. O primeiro passo de definição do propósito é fazer essa investigação interna, né? Como que eu fiz essa investigação interna nessa empresa de 35 colaboradores, né? Como eu sempre falo aqui, o processo sempre ele é participativo, ele nunca é top-down, né? Não vai funcionar os donos, proprietários, gestores da empresa chegar a partir de hoje o nosso propósito é esse, é nisso aqui que a gente vai trabalhar, né? A essência, o ethos, muitas vezes, né? O ethos que é a fagulha inicial de criação do negócio, muitas vezes isso está com os fundadores, né? Muitas vezes isso está com a galera que começou, que startou o negócio lá atrás e teve a motivação inicial de criação do negócio. Mas, né, isso nunca pode ser top-down, nunca pode ser impositivo o processo. Essa investigação, né, preciso começar a definir o propósito da minha empresa. Guilherme, quero definir, já me convenceu, né? Já é importante definir o propósito da minha empresa para mim. Como que eu começo? Primeiro passo, investigação e colaborativa. Nessa empresa de 35 colaboradores, a gente começou com uma reflexão sobre o ethos, sobre a fagulha inicial de criação do negócio. Reunimos os 35 colaboradores, poderiam ser os 2 colaboradores, poderiam ser os 300 colaboradores, poderiam ser só o time de fundadores. Mas essa primeira reflexão foi sobre a essência de criação do negócio. Esse negócio tinha 7 anos, né? 35 colaboradores, 7 anos de existência, e a gente fez essa reflexão respondendo as perguntas difíceis, né? Fazendo os fundadores que estavam ali presentes responder as perguntas difíceis, né? Do tipo, cara, por que surgiu o negócio lá atrás? Qual que foi a motivação? O que você queria, né? O que vocês tinham em mente quando vocês pensaram em criar esse negócio? Por que foi importante para vocês criar um negócio? Por que vocês não mandaram currículo para alguma empresa para buscar um emprego, para trabalhar em algum lugar e fazer alguma coisa diferente, né? Muitas vezes a resposta desse significado inicial ele está muito ligado com a essência, né, de criação do negócio e que depois a gente transfere isso para os valores. Isso são as crenças iniciais da empresa. Se o negócio ele surgiu como essência, com ethos, né, com uma fagulha, com uma faísca inicial de surgimento do negócio, isso tem muito a dizer sobre a cultura da empresa. E quando a gente começa a refletir, né, até os vícios organizacionais, eles começam a se ligar com esse ethos, com essa motivação inicial. Então, poderia surgir coisa do tipo, sei lá, cara, eu estava incomodado com o meu segmento, todo mundo fazia diferente do que eu estava pensando, eu não achava uma empresa bacana para eu trabalhar. Tudo bem, esse ethos, né, pode estar ligado com alguma coisa de
inconformismo, de querer fazer o diferente. Isso podem ser valores que a gente pode transferir para a cultura, né? E a gente faz a instalação da estratégia em cima dessa cultura. Quando eu for definir os objetivos e metas do meu negócio, ele vai ter muito dessa cultura de inconformismo, nessa cultura de fato pensar no novo, pensar no diferente. Então, essa reflexão ela acontece, né, dos fundadores, dos colaboradores para a equipe, está muito ligada com a criação inicial, com essa essência do negócio, né? A partir do momento que a gente fez essa primeira reflexão, né, foram quase 2 horas de reflexão, de discussão sobre a essência, sobre por que o negócio nasceu, sobre por que era importante, qual que era a motivação que eles tinham lá atrás, porque, como que o negócio começou. E é muito legal que essa não é uma prática comum, né, nos negócios da empresa. Essa empresa que eu estou falando, uma empresa de tecnologia da informação de 7 anos, 35 colaboradores, a empresa tinha 7 anos e nunca os fundadores, os líderes da empresa tinham contado a história da empresa de fato para a equipe, né? Isso fez com que as pessoas se conectassem de forma muito mais íntima com o negócio. Poxa, 7 anos atrás, olha o problema que esse cara passou, olha a dificuldade, olha como foi a criação do negócio. Isso é um processo simpático, né? A gente cria a empatia da minha equipe com o meu time, com os meus colaboradores. A partir daí a gente quebrou a empresa em vários grupos de 5, 6 pessoas, né, que não tinham os líderes envolvidos, os líderes eles não estavam envolvidos, e a gente continuou essa fase de investigação do propósito. Eu já tenho um conjunto de valores, né, que é o ethos do meu negócio, que representa a motivação inicial de criação do meu negócio. Estava vinculado a inconformismo, vinculado a fazer o novo, fazer o diferente, mas poderia ser, por exemplo, sair de uma situação de crise, né? Poderia ser um valor diferente da minha empresa, do meu negócio. Mas esse ethos estava muito vinculado, essa motivação inicial de criação desse negócio estava muito vinculado com esse inconformismo, né? Aí a gente quebrou a empresa em grupos de 5, 6 pessoas, para discutir basicamente 4 perguntas, né? E esses grupos tinham ali mais ou menos 1h30, 2 horas cada grupo para trabalhar, né? Respondendo de forma criativa, de forma colaborativa, essas 4 perguntas. A primeira pergunta era justamente trazer esse ethos para a nossa realidade de hoje. Eles tinham acabado de ouvir a reflexão do ethos, da motivação, da fagulha inicial dos fundadores, e a primeira pergunta, a primeira reflexão que a gente propunha era para esse grupo de 5, 6 colaboradores trazer essa motivação inicial de 7 anos atrás para hoje. Ou seja, isso ainda existe, isso é importante, e se isso existe, onde que está? Vamos citar fatos, argumentos, vamos falar sobre situações, né, que esse ethos se materializou em casos reais, em casos práticos hoje, né? Essa aí foi a primeira grande discussão de transformar esse ethos de 7 anos atrás hoje, né? Para ver se isso de fato ainda estava vivo. E muitas vezes está, né? Isso acontece com muita frequência, mas ele está escondido. Então a gente levanta, a gente traz à tona essa motivação, essa fagulha inicial. Segunda pergunta é: qual que é a vocação, né, do nosso negócio? A gente nasceu com qual missão, assim, qual problema do mundo a gente sabe responder? Qual problema do mundo nós somos bons e nós sabemos fazer de fato, né? Essa vocação, ela responde muito, né, sobre características e sobre comportamentos que a nossa organização tem que podem ser potencializados lá na estratégia, né? E tudo isso vai virando informações, vai virando dados para depois a gente usar isso aqui lá na frente. Toda essa discussão dessas 5, 6 pessoas por grupo é documentado, né? Vai sendo anotado em post-its ou em qualquer outra ferramenta, né, que você queira ou possa trabalhar, mas isso vai virando informações, vai virando subsídio para a gente levar para a próxima fase. Terceira pergunta é: qual que é o legado, né? O que a gente vai deixar para o mundo? O que a gente pode deixar para o mundo se meu negócio morrer daqui 2, 3, 5 anos? Aí eu sempre falo
do Google, né? Se Google morrer hoje, né? Google deixou de existir semana que vem. Olha o legado que Google deixou, né? Essa visão de transformação, essa visão de digitalização, né? Nossa vida hoje é mais digital por conta do Google. Então, meu negócio, a minha empresa, né? Qual que é o legado? O que nós estamos fazendo de fato de criação de valor para a sociedade, para a comunidade, para o mundo? Por que meu negócio, de fato, ele é importante para as pessoas, né? Eu brinco que essas são as perguntas difíceis. Por quê? Primeiro eu busquei a motivação inicial lá do ethos, trouxe isso para a nossa realidade de hoje. Fiz pessoas que nunca tinham tido contato com isso discutirem sobre essa essência, sobre essa motivação. Fiz as perguntas sobre a vocação, o que meu negócio sabe, o que meu negócio pode fazer, que problema do mundo eu posso resolver, para depois fazer a pergunta de legado, né? O que eu vou deixar para o mundo, né? Se o seu negócio é só mais um, né? Se o seu negócio não vai deixar nada para o mundo, eu dificilmente vou conseguir criar uma estratégia relevante. Eu vou criar uma estratégia de sobrevivência para o seu negócio, mas nunca uma estratégia de crescimento de fato importante para o seu negócio. Aí vem a quarta pergunta que eu, particularmente, é que eu mais gosto e é que mais gera discussão, que é a mais difícil de responder, que é por que nós somos diferentes, né? Por que meu negócio é diferente de qualquer outra empresa de tecnologia da informação? Por que a minha startup é diferente de qualquer outra startup, né? O que eu faço de diferente? O que eu entrego de valor diferente para os meus clientes, para o meu segmento de clientes, né? Para a comunidade, para a sociedade, que outras pessoas, empresas, negócios, startups não conseguem entregar? Essa é a essência, esse é o que tem de diferente no meu negócio de fato, e essa é a diferença que eu gero na vida das pessoas. Tudo isso, como eu falei, vira informação, tudo isso é documentado, né? Quando a gente finaliza essa 1h30 a 2 horas de discussão e de conversa, a gente tem muita essência ali presente, né? Onde a gente documentou isso, seja numa folha de sulfite, seja em post-it ou em qualquer outro lugar, tem muita informação para a gente trabalhar ali, né? Essa primeira discussão de investigação, ela termina ali, né? E aí existe um trabalho que geralmente fica com esse grupo, que é o grupo guardião da estratégia, que eu já falei aqui nas últimas lives também sobre esse grupo, que é transformar tudo isso, né? Tratar esses dados, essas informações e criar quase que uma nuvem de palavras ali, né? Ou seja, quais foram as coisas que mais apareceram, né? Muita gente falou de inconformismo, muita gente falou de criatividade, muita gente falou de espírito inovador, muita gente falou de quebrar o status. Então, tudo isso, né, que foi surgindo recorrentemente vai virando uma nuvem de palavras, quase que uma nuvem de tags, assim, né, que cria um direcionador em cima de alguma coisa que a gente acha que pode ser a essência, né, que pode ser o propósito, que pode ser o significado dessa empresa. Ali, geralmente, né, dessas discussões, né, quando eu faço usando post-its, eu já cheguei, né, em grupo de 20, 25 pessoas ali, a gerar mais de 1000 post-its de dados e informações, né? E aí quando a gente começa a criar um diagrama, né, de conexão, aproximação disso tudo, é muito legal que todas essas informações, elas podem, geralmente elas viram 5, 6, 7 grupos, né, no máximo 10 grupos, onde todos esses post-its, essas informações, essas frases, elas começam a se conectar, né? Elas começam a fazer sentido uma para a outra ali. Então, quando a gente cria esses grupos, né, essa nuvem de palavras, essa nuvem de tags, a gente tem um direcionador de qual que é a essência, de qual que é o significado da minha empresa. E aí, a partir daí a gente começa, né, a gente redivide esse grupo em grupos menores, de 5, 6 pessoas ali, para começar a esboçar frases, né? E só que, por enquanto, a gente não está preocupado com a frase. E, na verdade, nunca vai estar. Para mim, a frase, né, ela nunca é o objetivo final de criação do propósito. Eu não estou definindo o propósito para criar uma frase que as pessoas decorem. O que é importante para mim é o que está na essência dessa nuvem de palavras que saíram ali. Se quando a gente apresenta isso, quando esse time guardião da estratégia compartilha isso com as outras pessoas,
é muito claro, fica muito evidenciado, né, essa compreensão da essência, né? As pessoas às vezes caem a ficha e falam, putz, cara, isso é o nosso propósito, né? Não tem uma frase, não tem uma representação, mas as pessoas entendem, cara, isso é muito a nossa empresa, né? Nós somos o que está nessa nuvem de palavras aí, a gente só não sabe como criar a palavra, mas aí a gente continua, né, para esboçar de fato uma palavra, uma frase que represente de fato essa essência, né? E aí esses grupos, né, criam sugestões de frases e a gente vai para a parte mais difícil, né, que é juntar todas essas sugestões para tentar chegar em um esboço final, né? Vou dar alguns exemplos aqui de outras empresas, né? Não vou falar o caso dessa empresa, né, para não vincular ao nome, à marca dessa empresa, mas vou dar alguns exemplos de propósito de outras empresas. Por exemplo, o Nubank, né? Tem como propósito mudar a forma como as empresas de serviços financeiros funcionam no Brasil, né? Essa é a representação pública, essa é a frase, né? Provavelmente, se for no site do Nubank, vai estar exposto essa frase, né? Mas o que é importante não é a essência dessa frase, não é a frase por si só, mas a essência é o que ela representa, né? Essa questão de mudar, né, os serviços financeiros, de mudar a forma como as coisas funcionam hoje. Propósito do Google, né, por exemplo, organizar a informação do mundo e torná-la digitalmente acessível, né? O Google nasceu com essa essência de, em 300 anos, tornar toda a informação do mundo digital, né? Isso aí estava lá na primeira representação de visão, né, do Google. Até uma coisa que eu sugiro, não sei quem já teve a curiosidade de visitar o site institucional do Google, por incrível que pareça, lá no site do Google, na parte de baixo tem um sobre o Google lá, e lá fala sobre propósito, fala sobre os 10 valores do Google, coisa que eles valorizam, praticamente uma aula de gestão aquilo, né? E lá fala sobre essa essência do Google de organizar a informação do mundo. Essa é a essência, né? Esse é o porquê. Isso aí estava vinculado lá no ethos e veio na transformação da cultura da empresa, né? Isso conecta pessoas ao propósito. Eu não estou conectado à estratégia do Google porque a meta é ter 200 milhões de usuários no Gmail, por exemplo. Não, isso não engaja ninguém, né? Números por si só não engajam as pessoas, mas a essência, propósito, significado engajam as pessoas. Por isso que sempre cultura vem antes da estratégia. Eu preciso instalar a cultura em cima, preciso fazer a instalação da estratégia em cima da minha cultura, né? E quando eu falo organizar a informação do mundo, por exemplo, eu consigo ter um direcionador na minha estratégia dali para frente, né? Tem um outro propósito que eu gosto bastante, que é da Singularity, né? A Singularity é a faculdade de futurismo, estuda gestão, estuda o futuro da tecnologia do mundo, é vinculado ao complexo de pesquisa da NASA, e o propósito da Singularity é impactar positivamente 1 bilhão de pessoas, né? Olha que propósito transformador, né? E olha que propósito massivo, né? Um propósito desse, de fato, ele torna relevante qualquer estratégia, né? Qualquer meta que eu definir, qualquer objetivo que eu definir e conectar com essa essência, né, vai se tornar relevante. E se eu sou um colaborador que acabei de entrar no Google, acabei de entrar na Singularity, por exemplo, eu olho para esse propósito, imediatamente eu preciso conectar a minha estratégia, os meus objetivos, as minhas metas a essa essência maior, né? Aí, de fato, acontece aquela linha que eu falei, do ethos, né, da fagulha inicial, que vira cultura, né? Aí eu faço com que, de fato, esse propósito mais inicial, que eu acabei de descobrir, né, nesses passos que eu falei aqui agora, nessa discussão que eu fiz com essa empresa, eu fiz isso virar cultura, essa cultura eu transpareço em valores, e desses valores eu crio, de fato, uma estratégia e táticas relevantes. Aí eu quebro a visão tradicional de negócios, né? Quando eu chego para um colaborador de uma empresa X e faço uma pergunta, cara, para onde a empresa está indo, né? Geralmente nessa estratégia tradicional a gente não vê essa conexão, a gente não vê essa congruência, né, de valores e de propósito de estratégia, do nível mais operacional desse colaborador com essa estratégia relevante
do negócio, né? Aqui, quando a gente fala da estratégia ágil e começar com um propósito relevante, é fazer a conexão dos meus objetivos e metas, né, a um impacto que ele é transformador massivo. Aí acontece a motivação 3.0, que é quando tem essa conexão, essa congruência de valores e de propósito do meu time, da minha equipe, das pessoas, dos meus colaboradores, com a minha estratégia, né, com a estratégia da minha empresa. E essa conexão é o que, de fato, a gente chama de energizar pessoas dentro da visão do Management 3.0, que eu já falei aqui nas minhas lives, no conteúdo que eu publico. E a partir do momento que eu investiguei, né, a partir do momento que eu criei essa essência, que eu consegui definir o propósito, né, cheguei no esboço de uma frase de forma colaborativa, né, primeiro fazendo a discussão sobre o ethos, discutindo sobre legado, vocação, por que eu sou diferente, diferencial, esse propósito ele vai passar a ser incubado, né? E aí quando ele passa a ser incubado, quando essa essência ela passa a ser incubada, eu começo a viver isso na prática e falar, cara, será que isso faz sentido de fato? Né? Será que isso é de fato relevante para o meu negócio? E depois dessa incubação que vem de fato a ilustração, que é a representação desse propósito em termos claros, né? Em termos nítidos, de mostrar a essência da minha empresa, seja numa frase, seja num desenho, seja numa figura, seja em cores, né? Uma coisa que a gente fez na ilustração nessa empresa foi até escolher as cores do propósito, né? Cores que iriam vincular com a criação do propósito. Então, todos os mecanismos, né, que a gente usava, frases, camisetas, para estampar, para demonstrar o propósito, ele tinha uma mesma identidade que faziam as pessoas se conectarem com esse propósito. Isso não acontece de uma hora para outra, né? A partir do momento que a gente define, o que a gente investiga, né? Que a gente começa a mexer no ethos, começa a mexer na fagulha, na motivação inicial, começa a discutir sobre legado, vocação, tudo isso pode ficar incubado, né? Talvez por 2, 3, 6 meses, né? Até de fato fazer sentido, ou até a gente precisar voltar e falar, cara, não era bem isso, vamos rediscutir, vamos revalidar isso, porque acho que pode ter outras coisas que também façam sentido. E esse é um processo contínuo, né? Mas quando a gente chega nessa essência, por exemplo, o Google, tornar a informação do mundo digitalmente acessível, essa é a essência, né? Google não está falando que vai ser a maior empresa de gestão de e-mails do mundo, por exemplo. Isso é um impacto da porta para fora, né? Eu estou pensando nesse impacto externo, estou pensando em mudar a vida das pessoas. Então, o propósito, ele tem muito dessa essência, ele tem muito desse significado, e é a partir do propósito que a gente define cultura, né, que sai a cultura da minha empresa, que eu vou instalar, de fato, essa estratégia. Então, eu vou falar, né, desses 5 passos da estratégia ágil nas próximas lives. Esse, para mim, é o primeiro passo, né? Não tem como a gente falar de estratégia sem falar de cultura, sem falar de propósito. Por isso que eu sempre faço a implementação, né? Quando eu vou fazer a implementação, seja numa startup de 2 pessoas, seja numa empresa de 4.000 colaboradores, discutindo, primeiro de tudo, essa essência, discutindo, primeiro de tudo, esse significado real, né, que vai virar cultura, que eu vou instalar a minha estratégia em cima dessa essência, desse significado de fato. Então, na próxima live, semana que vem, terça-feira, às 7 da manhã, eu vou para o segundo passo, né? Esse é o primeiro passo, comece com um propósito relevante. Semana que vem eu vou para o segundo passo, que é definir as estrelas guias, estrelas do norte, né? Que são esses objetivos intermediários, que eu vou falar como transformar essa essência, né? Por enquanto a gente não falou de objetivos, de metas, de números, de nada, mas eu vou falar como transformar essa essência, né, que eu criei no ethos, na motivação, na fagulha agora do meu negócio, a fagulha inicial de criação do meu negócio, como que eu faço essa transposição nas estrelas guias, né? Criando de fato uma estratégia relevante para o meu negócio, para aí depois a gente falar da cadência, dos OKRs e da conexão disso nos níveis mais intermediários e mais individuais. Então, pessoal, muito obrigado aí pela presença, pela participação. Mandem dúvidas aí no direct, se tiverem sugestões de temas vão ser super bem-vindos. Na semana que vem a gente se encontra às 7 da manhã
na terça-feira, 7 da manhã, para o segundo passo da implementação da estratégia ágil com OKR no nosso negócio. Valeu, pessoal!